Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, estamos de volta para mais uma questão do nosso projeto 66 dias. E hoje eu separei uma questão muito interessante para vocês, tá? Essa questão ela era tratada dentro dos princípios de contabilidade, mas engana-se quem acha que esses princípios, que esses temas que estão contidos ali na resolução 750, eles não vão mais aparecer em prova, porque como nós já demonstramos no vídeo aqui do nosso próprio canal do YouTube, esses temas, a maioria deles estão contidos dentro do chamado CPC 00, não é mesmo? Então a gente já explicou isso aqui várias vezes para vocês, demonstramos inclusive onde esses temas estão previstos dentro da resolução 750. E hoje eu trouxe uma questão muito interessante que trata sobre o custo corrente, é uma questão recente que foi cobrada no concurso da FUNPRESP pelo CESP, realizado em 2016. Vamos lá para a gente poder dar uma olhada, olha só o que a questão diz. Ela fala o seguinte: CESP, analista FUNPRESP 2016. Custo corrente, conforme previsto no princípio do registro pelo valor original, é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes interessadas em negociá-lo, sem que qualquer dessas partes possua alguma informação privilegiada sobre a transação. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que saber, a primeira coisa que tem que vir à sua mente é o que é custo corrente. O conceito de custo corrente é exatamente esse que está aí na tela, que olha só, o ativo pode ser trocado sem que qualquer das partes possua informação privilegiada. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que, embora essa questão ela remeta ali expressamente ao princípio do registro pelo valor original, isso não só diz respeito ao princípio do registro pelo valor original, porque essas bases para a mensuração, elas estão previstas no CPC 00. Então lá no CPC 00, vou só dar uma arrumada aqui, se você olhar no CPC 00, trata do custo histórico, trata do custo corrente, trata do valor justo, trata do valor do presente, assim como está previsto na parte ali da resolução 750 no registro pelo valor original, tá bom? Então vamos desconsiderar essa parte que vai ser revogada, né, que ainda está vigente, mas vai ser revogada a partir de 2017, para a gente tentar se concentrar, se ater ao que diz ali realmente a questão. Então ela fala que custo corrente é o valor pelo qual o ativo pode ser trocado entre partes interessadas, sem que qualquer delas tenha informação privilegiada. Pessoal, esse item, ele está errado. Está errado por quê? Porque quando falar em partes interessadas, sem que qualquer delas tenha favorecimento, a gente está diante do chamado conceito de valor justo, tá? Valor justo e não perante o conceito de custo corrente. Para custo corrente, você tem que saber que a palavra-chave é a seguinte, é a data das demonstrações contábeis, galera. É a data das demonstrações contábeis. Veja agora as definições que eu tirei, a definição que eu tirei lá do CPC 00 que fala sobre custo corrente. É o seguinte, custo corrente, tá? Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa não descontados que se espera seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. Então vejam, a palavra-chave aqui para vocês vai ser data do balanço. Por essa palavra você vai conseguir matar. Mas como assim, Gabriel? Explica um pouco melhor aí o conceito de custo corrente. Olha só, vou trazer um exemplo aqui clássico que a gente explica sempre nos nossos cursos para que vocês possam entender. O artigo 183 ele fala o seguinte: no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Então o inciso 2 ele fala o seguinte: os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens almoxarifados, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior. Então, galera, vejam, quando você está falando de mercadoria, de matéria-prima, de produto em fabricação, você vai avaliar pelo custo de aquisição ou pelo valor de mercado, dos dois o menor, tá bom? Custo de aquisição ou valor de mercado, dos dois o menor. Agora imagina o seguinte, esse é o exemplo que a gente sempre trata aqui nos nossos cursos de estratégia.
Quando você é uma indústria, por exemplo, e você tem uma série de matérias-primas que você utiliza para fabricar, vamos supor, partes integrantes de um veículo que você utiliza para fabricar esses veículos. Chega no final do balanço, na data do final do exercício social, você tem que elaborar as demonstrações contábeis. Você tem que avaliar aquela mercadoria. Só que como você não é uma empresa que vende aquela matéria-prima, você não tem um mercado ativo ali no qual você possa negociar aquilo, muitas vezes você não vai ter um parâmetro real, um parâmetro fidedigno, né, para você poder mensurar aquelas mercadorias. Então, o que você vai fazer? Você fala, olha, você não vai avaliar, se você chegar e quiser vender uma mercadoria, você não vai ter a mesma competitividade que teria ali uma empresa que vende aquela matéria-prima. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar no mercado e olha o que o pronunciamento, a Lei 6.404 fala. Ela fala o seguinte: para os efeitos do disposto nesse artigo, considera-se valor justo, e leia-se aqui, né, que houve uma imprecisão aqui, tá? Valor justo. Ele está falando aqui como valor de mercado, tá bom? Considera-se valor justo das matérias-primas e dos bens em almoxarifado o preço pelo qual possam ser repostos mediante compra no mercado. Então, naquele caso dessa matéria-prima, que você não tem um mercado ali pelo qual você possa falar, olha, eu posso vender isso, eu posso avaliar isso no mercado por tanto. Você vai olhar, você vai fazer o seguinte, você vai chegar e falar, olha, se eu fosse comprar essa matéria-prima hoje, se eu fosse repor essa matéria-prima para utilizar ela na fabricação dos veículos, por quanto eu compraria? Então esse é o preço de reposição, esse é o valor na data do balanço, entenderam, galera? Então esse vai ser o valor que vai servir para você mensurar, para você avaliar o seu estoque, tá bom? Então em síntese é isso, o custo corrente, vejam, ali a Lei 6.404, ela fala, olha, considera-se valor justo. Só que esse valor justo nada mais é do que o custo corrente. O valor justo, ele é praticamente um sinônimo para valor de mercado. E ali o custo corrente, tá bom? O custo corrente ele vai ser uma espécie, ele é uma espécie de valor de mercado, tá bom? Então eu acho que eu expliquei de maneira clara, mas se não eu vou explicar novamente. Vejam, custo corrente é o valor ali na data do balanço. E aí, resumindo tudo que eu falei, custo corrente é o valor na data do balanço. E aí eu vou dar um exemplo clássico, que é o exemplo de você é uma indústria que produz veículos e você tem matérias-primas. Mas você não consegue vender essa matéria-prima, tá? Pelo valor que o próprio vendedor daquela matéria-prima vai conseguir. Então muitas vezes você não consegue mensurar isso de maneira fidedigna. Então o que você vai fazer? Em vez de você mensurar pelo quanto você pode vender, você simplesmente vai chegar e vai falar o seguinte, olha, por quanto eu poderia repor essa matéria-prima? Por quanto eu poderia comprar essa matéria-prima na data do balanço? Esse é o custo corrente, tá? É o valor de reposição na data do balanço e ele vai ser utilizado ali no caso das matérias-primas, de bens almoxarifados, conforme diz a Lei 6.404, é um exemplo clássico de aplicação do custo corrente. Beleza? Espero que tenham entendido. Então, voltando lá, a nossa questão ela está incorreta, porque esse conceito ele é de valor justo, tá bom? Valor justo ali de modo genérico, tá bom? Que é transação entre partes interessadas, sem informação privilegiada, sem favorecimentos, beleza? O custo corrente ele é uma espécie de valor de mercado, mas a palavra-chave que tinha que estar constando aí era data do balanço. Então, vamos ficando por aqui. A gente se vê, pessoal. Se gostou, deixa o seu like aí como sempre. Não custa nada. Um abraço.